Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de revisão aqui no nosso canal, Professor Douglas falando. E, pessoal, nessa videoaula nós iremos fazer a nossa revisão para a primeira VE do ano de 2024. Essa prova, VE, será executada agora sexta-feira, dia 1º de março, para os alunos de terceiro ano do 4º CPM Ministro Jarras Passarinho em Sobral. E eu espero que essa videoaula possa ajudá-los aí nos estudos, que vocês possam aí lograr êxito nas nossas provas de sexta-feira. Bem, pessoal, a nossa prova de biologia, ela vai abordar 4 conteúdos: conceitos básicos de genética, os experimentos de Mendel, a primeira e segunda lei de Mendel e também alguns exemplos de biotecnologia. A prova de vocês de biologia, ela terá 8 questões e a gente vai revisar os conteúdos a partir de agora, tá bem? Bem, eu vou começar falando sobre alguns conceitos básicos de genética. E pode até parecer um pouco esquisito. Esquisito por quê? Porque o certo seria, pessoal, que a gente começasse a falar dos experimentos de Mendel, porque foram esses experimentos que deram origem a descobertas que futuramente dariam origem aos conceitos básicos que a gente está conversando agora. Então, Mendel realizou suas experiências, a gente vai ver já daqui a pouco como é que foram, e através dessas experiências ele realizou seus registros, e nesses registros ele utilizou certas palavras que mudaram com o tempo. Por exemplo, Mendel chamava característica de caráter, Mendel chamava gene de fatores. Então hoje nós conhecemos o que é um gene, mas antigamente ele chamava de fator. As coisas mudaram com o tempo, certo? Mas eu vou começar logo com essa parte, pessoal, porque eu acredito que de tudo que vai ser demonstrado aqui, essa aqui seja a mais complicada, digamos assim, tá bom? Então eu espero realmente que eu possa explicar de uma maneira que você entenda, tá? Bem, pessoal, vamos começar. O que seria genética? O que é que nós explicamos sobre o que é genética em sala de aula? Foi dito que genética é uma ciência que estuda o gene e a hereditariedade. O que é hereditariedade? É o mecanismo de transmissão das características entre os genitores e os seus descendentes, de pai para filho. Isso é hereditariedade. Como esse mecanismo funciona, é a genética quem estuda. E a genética, ela também estuda o que é um gene. Podemos dizer, de uma maneira grosseira, que gene é como se fosse uma parte do DNA. Então, o DNA seria um quebra-cabeças e cada peça desse quebra-cabeça é um gene. Eu precisaria de várias peças, de vários genes para montar o quebra-cabeça, para montar a minha molécula de DNA. Beleza? Quando eu falo de DNA, eu tenho que lembrar lá no primeiro ano do ensino médio que o DNA ele é formado por 4 bases nitrogenadas, tá? Aqui no slide. Que bases são essas? Adenina, timina, guanina, citosina. Então o DNA tem essas 4 bases nitrogenadas. Perfeito. O RNA, que é um outro ácido nucleico, ele também é formado por 4 bases: adenina, guanina, citosina. Mas o RNA não tem timina, ele tem a uracila. Então, uma pequena observação, tá bem? DNA, 4 bases. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos observar esse DNA aqui, tá bom? Vamos pegar esse DNA e observe que nesse DNA, senhoras e senhores, eu estou pegando apenas um pequeno pedaço dele. Ou seja, observe aqui rapidinho. Nós temos aqui, ó, eu estou pegando esse pedaço aqui do DNA e vou trazê-lo para cá. Nesse pedaço de DNA, nós temos as seguintes bases nitrogenadas, nessa sequência: adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina. É claro que isso aqui é uma sequência aleatória. Eu escolhi assim de qualquer maneira, mas eu quero que vocês observam que isso aqui, esse pedacinho aqui, ele possui essa sequência. E essa sequência aqui, galera, é o que nós chamamos de genes. Em outras palavras, gene é um pedaço do DNA e no gene nós temos uma sequência de bases nitrogenadas. E essa sequência de bases nitrogenadas irão se expressar, ela vai se expressar, esse gene vai se expressar
e a expressão de um gene nós chamamos de alelos, tá? Então nós temos aqui um gene, esse gene ele vai se manifestar e quando um gene se manifesta, a manifestação de um gene nós chamamos de alelo. Vamos pegar aqui uma característica qualquer humana, a cor dos olhos, beleza? Então, para essa característica, cor dos olhos, nós temos um gene para a cor dos olhos e esse gene ele vai se expressar de duas maneiras, ou olhos de cor escura ou olhos de cor azul. Então, essas manifestações escuro e azul, essas manifestações desse gene, essas manifestações nós chamamos de alelos. E quando nós falamos de alelos, existem alelos dominantes e existem alelos recessivos. Quando a gente começar a falar das experiências de Mendel, você vai entender como foi que ele chegou a essa conclusão. Ah, existe um alelo dominante, existe um alelo recessivo. Já a gente vê isso, tá bem? Mas vamos dar continuidade. Quando a gente fala de alelos, tá? Que é a expressão, as expressões de um gene, existem alelos dominantes que na genética são expressados por uma letra do alfabeto, só que uma letra o quê? Maiúscula. Geralmente utilizam a letra A, mas pode ser qualquer letra do alfabeto. Se o A maiúsculo, o Azão, é o dominante, o A minúsculo ou Azinho é o recessivo. Como assim, Douglas? Recessivo e dominante? Beleza. Tá lembrado do gene? Tá lembrado aqui dessa sequência de bases nitrogenadas? Essa sequência aqui, ela está determinando a cor dos olhos. Essa sequência está determinando o alelo de olhos escuros. Então, se no meu DNA tiver essa sequência aqui, eu vou nascer com os olhos escuros. Mas se no meu DNA tiver essa outra sequência aqui, ó, veja que essa sequência aqui de baixo ela é diferente da de cima. É o contrário, ó. Citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, timina e adenina. Veja que essa de baixo aqui é uma sequência diferente. E sendo uma sequência diferente, esse gene, essa sequência vai manifestar um alelo diferente. Se o de cima manifesta olhos escuros, o de baixo vai manifestar olhos azuis. E Mendel percebeu que certas características são dominantes, certos alelos são dominantes e certos alelos são recessivos. No caso aqui da espécie humana, os olhos escuros é um alelo dominante e os olhos azuis é um alelo que recessivo. Vamos colocar isso dentro da cabeça da gente para que a gente depois possa entender como foi que ele deduziu o que é dominante e o que é recessivo, tá bem? Tranquilo até agora? Show de bola, vamos continuar, beleza? Peguemos uma molécula de DNA mais uma vez, essa daqui, lá em cima, tá? Bem no cantinho aí, mais uma vez. Uma molécula de DNA, pessoal, ela é uma molécula muito grande, tá? Eu já disse isso em sala de aula várias vezes, e uma molécula de DNA dentro do núcleo, ela tem que estar condensada, ela tem que diminuir o seu tamanho, principalmente na hora da divisão celular. Perfeito? Agora, como é que uma molécula tão grande, ela vai conseguir reduzir o seu tamanho? Graças a proteínas chamadas de histonas. Então observe que esses círculos aqui de cor preta são histonas. E observe que nas histonas tem uma linha de cor vermelha que está se enrolando em cada uma dessas histonas. Essa linha vermelha, pessoal, é o DNA. Então observe que o DNA ele vai se enrolando várias e várias vezes nas histonas e à medida que ele vai se enrolando cada vez mais, ele vai diminuindo o seu tamanho. E quando o DNA diminui o seu tamanho, forma-se o quê? Os cromossomos, tá? Então DNA e cromossomo é a mesma coisa. E se são a mesma coisa, e você viu no começo dessa videoaula que esse trechozinho aqui é um gene, então esse gene ele também vai estar aqui. Ou seja, esse tracinho vermelho aqui é esse gene aqui. E esse gene aqui, pessoal, determina qual a característica que a gente estava citando, a cor dos olhos. E esse gene aqui, pessoal, ele vai manifestar o quê? Alelos. Ele se manifesta. A manifestação de um gene nós chamamos de alelos. Um alelo ele pode ser dominante ou pode ser o quê? Recessivo. Azão dominante, azinho recessivo. Beleza. Agora, quando nós falamos de cromossomos, a espécie humana ela tem quantos cromossomos? 46.
23 do pai, 23 da mãe. Se eu pegar um cromossomo do pai, eu posso formar um par com um cromossomo da mãe. Mas esses pares, um do pai, outro da mãe, só podem ser formados com cromossomos que determinam a mesma característica. Então, se eu estou pegando o cromossomo que determina a cor dos olhos do pai, eu vou ter que pegar o cromossomo da mãe que determina os olhos também. Então, eu tenho que formar um par com dois cromossomos que determinam a mesma característica. Aí, Douglas, eu posso pegar um cromossomo que determina a cor da pele e juntar com um cromossomo que determina a cor dos olhos? Não, tem que ser a mesma característica. Tranquilo. Agora, esse par nós chamamos de cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque um cromossomo determina a cor dos olhos e o outro cromossomo também determina a cor dos olhos. São dois cromossomos que determinam a mesma característica, por isso o nome homólogos. Tranquilo. Agora pense comigo, tá? Se existem genes dominantes e genes recessivos, alelos dominantes e alelos recessivos, pode acontecer de que o cromossomo do pai tenha um alelo dominante. Como também pode acontecer de que o cromossomo da mãe também tenha um alelo dominante. Então, por parte de pai eu tenho um alelo dominante, por parte de mãe eu tenho um alelo dominante. Azão, azão. Então, se eu tenho dois cromossomos, um azão e outro azão, eu considero esse organismo como um organismo que? Homozigoto dominante. Por que homozigoto? Porque num cromossomo eu tenho um azão, gene dominante, e no outro cromossomo eu tenho outro gene azão dominante. Homozigoto dominante. E se eu herdar um gene recessivo do meu pai e um gene recessivo da minha mãe, eu tenho dois genes recessivos para a cor dos olhos. Então, nesse caso, eu sou considerado um indivíduo também o quê? Homozigoto. Mas homozigoto o quê? Recessivo. Mas, se eu herdar um gene dominante do meu pai e um recessivo da minha mãe, dominante, recessivo, aí eu sou considerado um organismo o quê? Heterozigoto. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então, olha só, o indivíduo número 1, ele é homozigoto dominante. Por quê? Porque ele tem dois alelos dominantes, um do pai e outro da mãe. Esse indivíduo 3, ele é homozigoto recessivo, porque ele tem dois alelos recessivos, um do pai e outro da mãe. E esse aqui, ele é heterozigoto, porque ele tem um alelo dominante do pai e o alelo recessivo da mãe, ou vice-versa. Tá tranquilo? Beleza, pessoal? Compreendido? E assim, esses alelos aqui, dominantes e recessivos, que a gente acabou de aprender, nós chamamos de genótipos. Então, qual é o genótipo desse indivíduo 1? Azão, azão. Qual é o genótipo desse indivíduo 3? Azim, azim. Qual é o genótipo desse indivíduo 2? Azão, azim. Os genótipos, pessoal, expressam o quê? Fenótipos. Então, pense comigo. Se o azão é olho escuro e o azinho é olho recessivo, esse indivíduo aqui, pessoal, azão, azão, ele vai ter olhos o quê? Escuros. Se esse indivíduo azim, azim, ele vai ter olhos o quê? Azuis. E se esse indivíduo ele é azão, azim, ele vai ter olhos escuros. Por que não azuis? Porque o azão é que é o dominante. Então, o azão aparece e o azinho não. Então, nessa situação aqui, quem se manifesta é o azão. E o azão são olhos escuros. Mais uma vez, isso aqui, pessoal, nós chamamos de genótipo. São os genes daquela característica. E a característica em si nós chamamos de fenótipo. E o fenótipo, pessoal, ele pode ser mudado pelo meio ambiente. Todos? Não, alguns. Vamos pegar um fenótipo, cor da pele. A cor da pele, você pode ter nascido com a pele branca. Fenótipo, pele branca. Mas se você pegar sol demais, a sua pele pode mudar de cor, então você tem um fenótipo que mudou devido à ação do meio ambiente. Nem todo fenótipo muda, alguns sim, outros não. Tranquilo, pessoal? Compreendido isso, vamos adiante. Galera, a partir de agora, após a gente conhecer alguns conceitos básicos de genética, vamos falar aqui agora sobre o pai da genética e as suas experiências. Gregor Mendel, ele é atualmente considerado o pai da genética porque os seus experimentos eles contribuíram bastante para o que hoje se sabe sobre hereditariedade. E Mendel ele realizou suas experiências, as suas descobertas,
fazendo experiências com uma planta. No caso, qual planta? A ervilha. Por que é que Mendel escolheu ervilha? Primeiro, porque as ervilhas são plantas que produzem um grande número de descendentes. Então, se eu tenho uma planta que produz um grande número de descendentes, quanto mais descendentes eu tiver daquela planta, maior será a quantidade de experiências que eu posso fazer. A segunda característica é que as plantas, as ervilhas, elas realizam autofecundação, ou seja, as flores das ervilhas são hermafroditas. Uma única flor, ela produz gameta masculino e gameta feminino, sendo assim, a reprodução ela acontece mais rápido. Terceira característica, as ervilhas elas possuem um ciclo de vida curto, ou seja, rapidamente a planta chega à fase adulta e consequentemente produz seus descendentes. E o último ponto é a questão de que as ervilhas elas não possuem características intermediárias. Como assim características intermediárias? Eu até esqueci de falar de que as ervilhas elas são facilmente cultiváveis, crescem com uma grande facilidade. Agora, o que seriam essas características intermediárias? Mendel analisou as seguintes características nas ervilhas: a forma da semente, a cor dos cotilédones, a cor do tegumento da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores e a altura da planta. Observe, pessoal, que quando a gente fala de forma da semente, ou existe semente lisa ou semente rugosa. Não existe nenhuma característica intermediária. Ou é um ou é o outro. Não há características intermediárias. A cor dos cotilédones. Existem cotilédones amarelos e verdes, ou um ou outro. Existem tegumentos da semente que são cinzas ou brancos. Existem vagens que são infladas ou sulcadas, bem como vagens verdes ou amarelas. A posição das flores pode ser axilar ou terminal. Como assim? A flor ou ela nasce do lado da planta, axilar, ou acima, lá em cima dela, terminal. E a altura da planta pode ser uma planta alta ou uma planta anã. Não existe características intermediárias. Ou é uma coisa ou é outra. E aqui, pessoal, a gente vê uma maneira simplificada das experiências de Mendel. Bem, a primeira coisa que Mendel precisava para fazer suas experiências é encontrar ervilhas puras, plantas puras. O que é uma planta pura? Uma planta pura, um organismo puro, é aquele que dá origem a descendentes, somente a descendentes que são iguais aos seus pais. Então, se eu tenho uma ervilha de flor vermelha, essa ervilha de flor vermelha, ela só vai ser pura quando ela der origem a ervilhas só vermelhas. Quando todos os descendentes dessa planta forem vermelhos que nem ela, então essa planta ela será pura. Aí, Douglas, essa planta vermelha, quando eu digo planta vermelha, eu estou falando da flor vermelha. Quando essa planta vermelha der origem a vermelhos, mas apareceu um branco, essa planta é pura? Não. Essa planta só é pura se todos os seus descendentes forem iguais aos seus pais, tá? Então, nesse caso, primeira coisa que Mendel precisou, plantas puras. Ele fez vários cruzamentos até chegar a uma geração de plantas que só dava origem a descendentes iguais aos seus pais. Essa geração pura, Mendel chamou de geração o quê? De geração P. Esse P, pessoal, não é de pura não, tá? Essa geração P, esse P é de parental. São os pais que dão início a todo o processo. Bem, ele pegou plantas vermelhas puras e cruzou com plantas brancas puras, vermelhas puras com brancas puras. Ele realizou o cruzamento e desse cruzamento nasceu os descendentes, que ele chamou de geração F1, e nessa geração F1, os filhos da primeira geração, só nasceu plantas vermelhas. Aí Mendel se perguntou, poxa, se eu tenho duas plantas de características diferentes, uma vermelha e uma branca, por que os descendentes delas só nasceram vermelhos? Ele não sabia explicar o porquê. Agora, quando ele pegou essa geração F1, que ele chamou de híbridos, quando ele pegou essa geração F1, híbridos, vermelhos, e cruzou eles entre si,
a descendência desses híbridos, que ele chamou de geração F2, nasceram como? Nasceram também vermelhos. Mas lá na rabeira nasceu uma flor branca. Tá? Então ele já começou a perceber que essa geração F2 é diferente da geração F1. Enquanto na geração F1 era todo mundo vermelho, na geração F2 apareceu vermelho, mas apareceu o branco. De onde foi que veio esse branco? Bem, pessoal, antes de explicar de onde foi que veio esse branco, vamos imaginar o seguinte: a geração F2 deu origem a um monte de flores vermelhas e algumas poucas flores brancas. Como essa geração F2, a maior parte dela era de flores vermelhas, essa flor vermelha Mendel chamou de fator dominante. Então, se estava aparecendo de muito, ele chamou de fator dominante. Se estava aparecendo de pouco, ele chamou o quê? De fator recessivo. Tá certo? Fator dominante é aquele que se manifesta em maior quantidade, no caso aqui do exemplo, e aquele que se manifesta em menor quantidade ele chamou de fator o quê? Recessivo. Beleza. Só que ele ainda não sabia explicar como foi que uma característica lá da geração P apareceu só na geração F2. Por que é que não apareceu na geração F1? Como é que uma coisa lá no começo só apareceu no final, um bom tempo depois? Bem, a única explicação possível é que na geração F1, que, repito, são flores vermelhas, elas são vermelhas porque essa geração tinha o fator dominante. Mas era só o fator dominante que elas têm? Não. Essa geração F1 também tinha o fator recessivo. Só que esse fator recessivo ele não apareceu na geração F1. E não apareceu por quê? Porque o dominante estava escondendo o recessivo. Mas quando essa geração F1 resolveu produzir descendentes, esse fator recessivo que não estava aparecendo por causa do dominante, conseguiu aparecer na geração F2. Com isso, o que é que Mendel concluiu? Mendel concluiu que, para uma característica, eu preciso de dois fatores. Um vem do pai e o outro vem da mãe. E esses fatores, que depois ele chamou de gene, nós mudamos o nome para gene, esses dois genes se separam na formação dos gametas. Cor dos olhos, dois genes, um do pai, outro da mãe. E esses dois genes se separam na formação dos gametas, dos óvulos e dos espermatozoides. E os gametas são considerados células puras, porque os gametas só têm uma única característica, um único fator daquela característica. Senhoras e senhores, essa é a primeira lei de Mendel. A lei da pureza dos gametas ou do monohibridismo. Tá bom? É importante saber disso. Primeira lei, lei da pureza dos gametas ou lei da segregação dos fatores. Vamos lá, vamos colocar aqui em ordem, tá bom? Do jeito que eu falei na aula passada. A primeira lei de Mendel, ela é chamada de lei da segregação dos fatores que se separam na formação dos gametas. Esses gametas são puros, por isso que essa lei também é chamada de lei da pureza dos gametas e também é chamada de monohibridismo. Primeira lei. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos aqui ainda praticar um pouquinho a experiência de Mendel para ver e entender de uma vez por todas como foi que ele conseguiu, o que foi que ele fez para determinar o que é dominante e o que é recessivo, tá bem? Olha só, ele trabalhou com ervilhas e ele analisou 7 características: a forma das sementes, a cor dos cotilédones, a cor do tegumento, a textura da vagem, a cor da vagem, a posição das flores e a altura da planta, tá certo? Isso aqui são plantas puras. Essas plantas puras aqui, tá, foram cruzadas, planta pura lisa e planta pura rugosa. Desse cruzamento de plantas puras, nasceu a geração F1, que é formada apenas por sementes lisas. Tá? A rugosa está aqui, mas não apareceu. Só apareceu a lisa. A cor dos cotilédones deu origem a plantas com cotilédones, todos eles amarelos. A cor do tegumento só deu origem na geração F1 a sementes de tegumento cinza.
A geração F1, com relação à textura da vagem, deu origem a indivíduos com a vagem inflada apenas. A cor da vagem deu origem a indivíduos apenas de cor verde. A posição das flores deu origem a indivíduos apenas de posição axilar. E com relação à altura da planta, só deu origem a plantas altas. Então essas características aqui, pessoal, que surgiram na geração F1, são características dominantes, tá? Agora, por que são dominantes? Porque quando eu cruzo uma semente lisa dessas com outra semente lisa dessas, o que é que vai acontecer? Vão nascer ervilhas, 5.474 ervilhas lisas e 1.850 ervilhas rugosas. Dessas duas características, lisa e rugosa, qual delas aparece em maior quantidade? A característica o quê? Lisa. Então, essa característica lisa é uma característica o quê? Dominante. E a que menos apareceu é uma característica o quê? Recessiva. A mesma coisa acontece, pessoal, com os cotilédones, com o tegumento da semente, a textura da vagem, a cor da vagem, a posição das flores e a altura da planta. Observe que os resultados dão o quê? Mais para um do que para outro. E aquele que nasce mais é uma característica dominante e o que aparece menos é a característica recessiva. 6.022 sementes de cotilédone amarelo, 705 sementes de tegumento cinza e por aí vai, tá? E o interessante, pessoal, é que se você pegar esse valorzinho aqui e dividir por esse, vai dar aproximadamente 3 para 1. O que quer dizer 3 para 1? Quer dizer que para cada uma semente que nasce rugosa, nascerão 3 lisas. Se você pegar esse valor 6.022 e dividir por 2001, vai dar aproximadamente 3 para 1. Isso quer dizer o quê? Que para cada uma semente que nascer verde, nascerão 3 amarelas. E essa mesma proporção, pessoal, dá para todas as características. Ou seja, aquela característica que aparece mais, na proporção de 3, é dominante. E aquela característica que aparece menos, na proporção de 1, é recessiva. Tá certo? Tudo bem? Faça esse teste. Divida aí, pega esses valores, divida um pelo outro e você sempre vai dar esse valor aproximado de 3 para 1. Tá certo? Bem, pessoal, agora a gente vai tentar colocar em prática na espécie humana, vamos colocar em prática citando o exemplo da espécie humana da primeira lei de Mendel, tá bem? Vamos pegar aqui uma pequena situação, tá? Nessa situação, nós vamos analisar a cor dos olhos. Se o indivíduo tiver o gene dominante azão, ele vai nascer com os olhos escuros. Se ele nascer com o gene recessivo azinho, ele vai nascer com os olhos o quê? Azuis. Beleza. Vamos supor a seguinte situação. Nós temos aqui um homem. Esse homem, ele herdou um gene dominante do pai dele e um gene recessivo da mãe dele. Esse indivíduo, pessoal, azão azinho, ele é homozigoto ou heterozigoto? Ele é o quê? Heterozigoto. Tá certo? Beleza. Agora vamos supor uma mulher que é igual a ele, ou seja, herdou um gene dominante do pai dela e um gene recessivo da mãe dela. Essa mulher, ela também é o quê? Heterozigoto. Tá certo? Agora pense comigo, tá bom? Se o gene azão, alelo azão, é um alelo dominante e o azinho é um alelo recessivo, esse homem aqui, pessoal, ele vai ter olho de que cor? Ele vai ter olhos o quê? Escuros. E essa mulher aqui vai ter os olhos de que cor? Terá também olhos o quê? Escuros. Perfeito? Tranquilo? Então isso aqui que eu circulei de azul é o genótipo e o que eu escrevi de azul é o fenótipo. Tá certo? Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um cruzamento desse homem azão azim com essa mulher azão azim. O que é que diz a primeira lei de Mendel? Que esse homem aqui, quando ele for fabricar gametas espermatozoides, vai o gene dominante para um espermatozoide e o gene recessivo para outro espermatozoide. É por isso que essa lei é chamada de segregação dos fatores, porque os fatores, os genes azão-azim, se separam na formação dos gametas. Na mulher, do mesmo jeito, quando essa mulher fabricar óvulos, vai ter um óvulo com o gene dominante e vai ter outro óvulo com o gene o quê?
recessivo. Agora vamos lá, pense comigo. Se eu juntar esse espermatozoide com esse óvulo, eu vou formar um indivíduo o quê? Eu vou formar um indivíduo azão, tá? Esse indivíduo azão, ele é chamado de quê? De homozigoto dominante. A gente aprendeu isso no começo dessa videoaula, certo? Agora, se eu pegar esse espermatozoide com esse óvulo, eu vou formar um indivíduo azão-azim. Nós aprendemos que esse indivíduo é o quê? Ele é um indivíduo heterozigoto. Se eu pegar agora esse espermatozoide com esse óvulo, eu vou formar um indivíduo azão-azim. Eu inverto as bolas, não é azim-azão, é azão-azim. Ele vai ser um indivíduo também heterozigoto, tá? E se eu pegar esse espermatozoide com esse óvulo, eu vou formar um indivíduo azim-azim, que é chamado de homozigoto recessivo. Beleza. Acabou? Ainda não. Agora pense comigo. Esse indivíduo aqui, pessoal, ele tem olho de que cor? Ele vai ter olhos o quê? Escuros. Esse indivíduo aqui, pessoal, ele vai ter olhos de que cor? Olhos escuros. Esse indivíduo aqui, azão-azim, ele vai ter olhos escuros também, tá? E esse indivíduo aqui, ele vai ter olhos o quê? Olhos azuis. Tão lembrado das proporções que Mendel descobriu nas suas experiências, de 3:1, a mesma coisa acontece aqui, ó. Ou seja, você tem para cada um indivíduo que nasce com o olho azul recessivo, você vai ter 3 que nascerão com os olhos escuros. Então, os olhos escuros aparecem mais do que os olhos azuis. E aquela característica que aparece mais é a característica o quê? Dominante. A outra é recessiva. Beleza? Primeira lei de Mendel, segregação dos fatores, pureza dos gametas ou monohibridismo. Já a segunda lei de Mendel, pessoal, fala algo parecido, que realmente os genes se separam na formação dos gametas. Mas essa separação, essa segregação, ela é uma segregação que é independente. Um gene se separa independente de para onde o outro gene for. Então, esse gene se separa, não vai ter necessariamente que o outro ir junto com ele. Ambos podem seguir caminhos diferentes. Um não depende do outro. Existe uma independência entre os genes. A segunda lei diz que estabelece que os fatores eles se segregam independentemente. Por isso que essa lei é chamada de lei da segregação independente dos genes ou de hibridismo, tá? Vamos colocar em prática essa segunda lei. Vamos pegar agora um indivíduo com esse genótipo aqui, ó, percebe que já está um pouco mais complicado que o exemplo anterior. Nós temos aqui um homem com esse genótipo e uma mulher com esse genótipo. O gene azão determina os olhos escuros e o gene azinho, olhos azuis. O gene Bzão determina cabelos escuros e o gene Bzinho determina cabelos loiros. Agora vamos lá. Esse homem aqui, ele tem olhos e cabelos de que cor? Esse homem aqui, ele tem olhos escuros por causa do azão e ele tem cabelos escuros por causa do Bzão. Então é um homem de olhos escuros, de olhos e cabelos escuros. Essa mulher aqui, pessoal, é uma mulher de olhos azuis com cabelo o quê? Loiro. Se eu pegar esse homem de olhos escuros e cabelos escuros e cruzar com essa loira de olhos azuis, como é que vai ser a descendência deles? Bem, eu não vou entrar na discussão de saber exatamente quantos por cento tem de probabilidade dos filhos nascerem assim, assim ou assado. Mas eu quero que você entenda que quando esse homem ele fabricar espermatozoides, o que é que vai acontecer? Um gene desses, azão e azim, vem para cá, vai ser o azão ou o azim, tá? E o B também vai se separar, que nesse espermatozoide pode ser o Bzão ou o Bzinho. Ou seja, nesse espermatozoide você pode ter um gene azão com um Bzão ou um gene azão com um Bzinho. Como também pode ter um gene azim com um Bzão ou um gene azim com um Bzinho. Perceba que aqui, pessoal, eu tenho um espermatozoide com 4 possibilidades. Que esse espermatozoide vai dar um gene azão e um gene que vai dar um gene A ou um gene B. E esses genes podem ser dominantes ou recessivos. A mesma coisa vai acontecer com a mulher.
quando ela fabricar um óvulo, esse óvulo ele vai ser Azinho ou vai ser Bzão. Ou pode ser isso ou pode ser isso. Mas quando for haver a formação dos óvulos, essa separação do Azinho e do B, do A e do B, vai ser totalmente dependente, tá? Ou seja, eles se separam sem um depender do outro, por isso que é chamado de lei da segregação independente dos fatores, tá certo? Beleza. E para finalizar, pessoal, vamos aqui comentar sobre algumas biotecnologias que já foram conversadas em sala, tá certo? Células-tronco. Pessoal, células-tronco tem sido a grande promessa da humanidade com relação à biotecnologia, porque elas prometem muito. O que seriam células-tronco? São células que têm a capacidade de se transformar em qualquer outra célula do corpo humano, ou seja, são células que têm um alto poder de diferenciação. Realmente podem se transformar em qualquer outra célula do corpo humano. Existem células-troncos que são mais potentes que outras, tá? Mas são células que estão prometendo muito no campo da medicina. Já a transgenia é o nome do processo onde eu pego genes do DNA de uma espécie e coloco no DNA de outra espécie, ou seja, eu monto um DNA com genes de outras espécies. Esse DNA, inclusive, é chamado de DNA recombinante, e a técnica que vai, a ciência que vai fazer, bem dizer, essa mistura de genes é chamada de transgenia. E esse DNA modificado geneticamente é o que nós chamamos de transgênico, que pode ser feito inclusive nos alimentos, dando origem aos alimentos transgênicos. A clonagem, pessoal, é um processo bem interessante porque para realizar a clonagem, você basicamente vai precisar de duas células, tá? Você vai precisar de uma célula somática, tá? Uma célula somática, e dentro dessa célula você vai ter o núcleo, e dentro desse núcleo você vai encontrar o DNA daquele organismo, e você vai precisar de um óvulo também, de um óvulo nucleado, certo? Um óvulo que você em seguida vai fazer o quê? Você tira o óvulo desse núcleo, tá certo? Você tira o núcleo desse óvulo e em seguida você pega esse núcleo aqui e esse DNA e coloca dentro desse óvulo. Você vai ter um óvulo sem núcleo que agora tem um núcleo de uma outra célula de um outro ser vivo. Em seguida você pega esse organismo aqui, coloca dentro de uma barriga de aluguel, dentro de um útero, de uma barriga de aluguel, e depois da gestação, o indivíduo que nascer vai ser uma cópia idêntica de quem doou o DNA, ou seja, quem doou o DNA vai ser justamente o clone que vai ser gerado, tá certo? O melhoramento genético, como o próprio nome já diz, consiste em você melhorar certas características de certos organismos, fazendo alterações genéticas no seu DNA. Você pode muito bem fazer com que uma vaca, por exemplo, produza mais leite do que o normal, ou tenha uma carne mais suculenta, ou você pode fazer com que uma planta se torne resistente a uma determinada praga através dessas mudanças genéticas, tornando ela melhor, melhoramento genético. A terapia gênica, como o próprio nome diz, terapia quer dizer tratamento, é você tratar doenças, fazendo alterações genéticas. Então, se você descobre que um pequeno erro no DNA causa uma determinada doença, você pode fazer uma mudança nesse DNA, consertando esse erro e, consequentemente, curando aquela doença, tá? E, por último, o mapeamento genético. O mapeamento genético é você fazer um mapa dos genes de um indivíduo. E esse mapeamento ele é útil porque desse mapeamento, se você descobre algum defeito, você pode já ter ciência de que esse defeito vai causar um determinado problema e já pode até se cuidar, já se preparando para essa doença, se essa doença poderá ou não se manifestar, tá bem? São exemplos de biotecnologias e são biotecnologias que foram criadas a partir dos estudos da genética. A genética fez as suas descobertas. Essas descobertas foram capturadas pela engenharia genética, que resolveu fazer modificações nisso que foi descoberto, e o resultado foram essas biotecnologias, tá certo? Bem, pessoal, espero que tenha ficado bastante claro tudo isso que foi demonstrado. A nossa prova ela só vai contemplar os 4 conteúdos que eu falei no início. Esses cruzamentos que eu fiz entre a primeira e a segunda lei, você não precisa se preocupar, não vai cair questões que pedem você fazer cruzamento entre fulano e cicrano, tá? Isso vai ser tema para uma próxima aula. Boa sorte a todos, até a próxima.